Oi, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo hoje é basicamente digamos, uma homenagem a uma pessoa que me despertou uma curiosidade, digamos, que tampouco imaginaria, mas que é o seguinte, eu fui assistir um vídeo, sabe, de uma live que teve aí certo dia desse. E eu não iria fazer, mas essa pessoa me despertou essa curiosidade. Daí eu fui. E digamos que eu nunca tinha pausado assim, sabe, pra observar certa música. E que, enfim, sou fã de alguns cantores aí que cantam algumas belas canções. Enfim, fui ouvir, não é isso? Fui ouvir e nisso uma música tocou, sabe? É do Geraldo Azevedo, a música é Bicho de Sete Cabeças, tá? Basicamente, eu creio que seja esse o nome da música. Mas enfim. Aí eu fui refletir sobre isso. Pera aí, eu nunca tinha observado essa música a fundo, digamos. Então, eu fui pesquisar sobre, tá? Então, essa coisa de bicho de sete cabeças é alguma coisa mística, alguma coisa assim, tipo. Mas, enfim, fui pensar mais sobre. Descobri que tem um documentário, que é um filme, basicamente. E que trata realmente disso, sabe? Sobre a história de bicho de sete cabeças. Que quando você, por exemplo, qualquer coisa que acontece na sua vida, ou que você acha que é muito difícil, ou alguma coisa que você remete, você acaba falando assim, ah, mas isso não é um bicho de sete cabeças, ah, mas isso. Como se fosse bicho de sete cabeças uma coisa difícil, sabe? Uma coisa que talvez você demorasse a entender e que você realmente fizesse daquilo um bicho de sete cabeças, digamos, né? Daí eu fui assistir esse documentário para poder entender mais um pouco sobre essa coisa. Enfim. Enfim, após reflexões, sabe? Eu fiquei imaginando sobre o quanto as pessoas, elas costumam ser cruéis, né? De certa forma. Onde no sentido de que muitas vezes a gente só precisa de um pouco mais de atenção, sabe? E consequentemente, realmente, de exemplos, bons exemplos. Porque a gente precisa também entender que nem todo mundo tem a mesma cabeça, nem todo mundo tem a mesma mentalidade, nem todo mundo tem o mesmo propósito. Então é preciso que haja empatia, tá? Empatia, amor, respeito ao próximo e, acima de tudo, que a gente saiba dar exemplo, saiba ser exemplo. Então não adianta a gente só ter claro nas palavras, sabe? A gente tem que também dar exemplo, entende? Então, essa importância do contexto de criação, sabe? Do meio mesmo. De que saber que o confinamento ele leva, sabe, a traumas. E que, digamos que a gente tá no contexto agora de quarentena, então a gente deve estar sabendo muito bem o que significa isso, né? O confinamento sobre essa coisa. Digamos que em vez de melhorarmos psicologicamente, claro que a gente tá priorizando a saúde, mas aí quando eu cito o ponto de saúde mental, sabe? A gente passa a refletir melhor sobre certas coisas na vida, sobre o que realmente é importante para nós, sabe, seres humanos. Que, enfim, sobre essa coisa que confinamento, muitas vezes o que resolve mesmo é sobre o amor, sabe? Sobre ter empatia sobre o próximo, sabe? Então, essas coisas precisam realmente ser levadas em questão. E, e saber também que cada ser é um ser, então essa coisa de comparativos realmente não funciona, tá? Não funciona. Por exemplo, quem incentivar uma pessoa, eu acredito que não esteja fórmula melhor de incentivar uma pessoa quando você elogia ela. Porque aquilo, além de fortalecer ela como pessoa, faz com que ela suba um nível, sabe? Com que ela, tipo, vou dar o melhor de mim agora, entende? Então, muitas vezes é bem melhor elogiar uma pessoa, sabe? Pela coisa boa que ela fez, do que apenas criticar, sabe? Então, é preciso que seja repensado algumas coisas em nossas vidas. Outra coisa também teve esse filme que eu assisti. Essa coisa de mente é bem interessante, enfim. Se quem bem soubesse utilizar a nossa infinidade de conhecimentos, usaria aqui no cérebro, gente. Ele é maravilhoso. Ele não precisa dessas coisas loucas aí que o pessoal inventa, tá? Daí, quero ressaltar agora a importância da imprensa em certas coisas que acontecem, fatos, sabe? Que a gente acaba apagando, a gente acaba esquecendo.
sabe? Mas que muitas vezes a gente precisa relembrar certas coisas, sabe? Como se fosse meio que um alerta mesmo, sabe? Para que o que nós seres humanos estamos fazendo, sabe? Para que a gente passe a refletir, basicamente. Então, algumas coisas precisam ser basicamente relembradas. Eu não sei se vocês sabem, mas incrivelmente eu não sabia. Enfim, no tal Holocausto brasileiro. Então, se vocês se sentirem à vontade para pesquisar, isso me fez refletir muito o quanto nós seres humanos somos capazes de agir com as outras pessoas, sabe? O quanto nós, seres humanos, somos seres humanos entre aspas, que é bem difícil explicar nesse contexto, sabe? Somos capazes de agir com as demais pessoas, sabe? Da falta de respeito, da falta de consciência, da falta de moral, sabe? É complicado. E Holocausto Brasileiro, tem também outro que é Em Nome da Razão. Enfim, são documentários bem chocantes, basicamente, mas que refletem um pouco do que nós, seres humanos, somos capazes de fazer diante de algumas coisas que a gente não sabe explicar, ou que são muito diferentes para nós, ou que até mesmo se escondem através da falta de empatia, falta de amor ao próximo, sabe? Da falta de respeito, entende? Mas é isso. Outra coisa também, eu assisti também um filme, documentário, filme barra documentário, digamos que Carandiru. Digamos que, ok, as pessoas cometem crimes, isso é horrível, porque nós não fomos criados para isso, sabe? Mas que a gente pense de certa forma que, tá, o que a gente pode fazer em meio a isso? A gente deve... Talvez seja um tema muito chocante. Mas enfim, eu quero falar sobre ele aqui, a minha opinião, tá? Mas aí, vamos lá. Quando as pessoas fazem o mal, a gente pode agir de duas formas. Ou a gente pode agir fazendo mal, ou a gente pode ensinar uma lição para essa pessoa, sabe? Mostrar para ela o caminho certo, sabe? Como que essa pessoa deve agir de verdade. Então, é uma reflexão, sabe? Então, aquela coisa, como que a gente pode esperar algo bom de uma pessoa se você devolve na mesma moeda, sabe? É complicado, ou até numa moeda bem pior. Então, digamos que a gente deva, sabe, repensar certas coisas na vida da gente, digamos. E outra coisa também é essa coisa de cultuar a tal descrença daquilo que está no papel, sabe? Porque muitas vezes as palavras sim, têm força, muita força. Mas até aquilo que está escrito no papel, quando não é respeitado, se torna ainda mais complicado, faz com que as pessoas realmente se tornem descrentes, sabe? Tenham essa descrença com qualquer setor da sociedade, digamos. E vai de cada um mesmo, sabe? Se cada um desse o seu melhor, se cada um cumprisse com o seu papel, se cada um fizesse a sua parte, gente, a gente não passaria por tantas dificuldades, sabe? E por fim, eu gostaria de deixar aqui essa pergunta também aqui no canal, visto que eu tenho um Instagram, eu coloco algumas frases, assim, umas frases que eu acredito que seja desde o ano 2018, quando eu comecei. E o Instagram é o Dias20. É bem engraçado, né? Que quando eu coloquei isso lá no site, sabe? Eu não imaginaria que eu chegaria a esse ponto todo, mas enfim, tudo tem um porquê, né? Aí é DEAS20, o nome do Instagram. É o endereço do Instagram, né? Basicamente. Então, se vocês procurarem lá, vão encontrar com certeza. Eu vou deixar até o link aqui, tá? Do Instagram, se vocês sentirem à vontade. Mas é isso. E outra coisa também, vamos lá. Então, deixa essa reflexão essa pergunta, digamos. Por que o mal existe, sabe? É uma coisa que até eu mesmo, tipo assim, eu nunca me respondi essa pergunta. Mas tudo bem, né? Tem aquela coisa do pecado, mas só se a gente remeter
a voltar mesmo ao passado lá e tal. Até foi bem dúbio agora que eu falei, né? Mas tudo bem. Sobre essa coisa, sabe por que o mal existe? Então, eu recebi meio que uma pergunta, uma resposta no sentido de que talvez seja para destruir tudo de bom que a gente constrói. Realmente, isso choca, sabe? Isso choca a gente, porque realmente algumas vezes faz sentido, sim. Porque muitas vezes a gente procura tanto fazer o bem, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que não têm um coração tão bom, sabe? Então, de certas formas, elas tentam nos boicotar em algumas coisas na vida. Talvez porque elas vejam uma luz muito grande, não sei. Mas o que a gente pode fazer diante dessas circunstâncias, sabe, difíceis da vida, o que a gente pode fazer é mostrar para aquela pessoa o que realmente é importante na vida, o que realmente vence acima de tudo, sabe? É importante mostrar para aquela pessoa que, apesar de tudo que essa pessoa tenta fazer contra você, você tá lá firme e forte, vencendo sempre. Então, não importa o que aconteça, é saber que o bem sempre vence. E saber que a sua força é bem maior. Se você for bem, a sua força é bem maior. E qualquer outra coisa não vai te abalar, sabe? Então, é importante se manter firme e forte. E que apesar de existir esse tipo de pessoa, que a gente saiba lidar com elas no sentido de que a gente saiba dar o exemplo bom. Não saiba, não devolva na mesma moeda, mas numa moeda que mostre para aquela pessoa que, olha, fulano, você está agindo assim comigo, mas olha aqui pra mim, olha o que acontece à minha volta, olha o quanto de coisa boa que acontece comigo. Quem está errado aqui, sabe? Não precisa você falar com palavras, mas as ações vão levar aquela pessoa a se perguntar: nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa pessoa é tão feliz? Por que acontece tanta coisa boa com essa pessoa? Então, leve aquela pessoa a refletir sobre as ações dela, sabe? Com certeza vai haver consequências. E digamos que muitas coisas ruins que nos fazem, eu posso me citar. Muitas coisas que as pessoas tentaram de fazer de ruim pra mim, eu procurei transformar essas coisas ruins em coisas boas, gente, em coisas extraordinárias. Eu posso citar aqui que foram as coisas ruins que me fizeram, que, nossa, elas me levaram a um caminho tão alto, sabe? A escalar montanhas que eu jamais imaginaria conquistar certas coisas se não fossem a maldade, sabe? Se não fosse a maldade nas palavras, nas ações dessas pessoas, mas talvez elas não saibam, mas eu sou muito grata, vou dizer hoje aqui. E repito que eu sou muito grata, assim, a tudo que o bem e o mal que me fizeram, porque eu soube agir diante dessas circunstâncias, sabe? Eu soube reverter a situação para que isso se tornasse uma coisa boa para mim e para as outras pessoas. Então é isso, é sobre isso que eu quero aqui falar com vocês, tá? Então não importa, gente, não importa se as pessoas estão por aí querendo te boicotar, querendo te tirar a paz, não importa. Saiba fazer isso, uma coisa boa, tá certo? Continue aí, firme e forte, e desejo tudo de bom pra vocês. E por fim, se vocês se sentirem à vontade, se quiserem comentar alguma coisa aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá? Fica aí a novamente reflexão. Por que o mal existe? Bom, espero que estejam todos bem, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.